Olá, Espera um pouco. Levantei cá. Que eu estou me acertando aqui. Isso, mais um pouco. Pronto. Boa noite, Roberta. Boa noite, Ale. Fala, Uma Léo, tudo alegria bem? muito grande tudo estar bem? recebendo vocês aqui hoje. Eu, depois de muito tempo que fiquei com vocês, hoje eu tenho a oportunidade de agradecer mesmo por vocês, porque o tempo todo que eu treinei no Acreditando, minha comunicação era muito pior. Então hoje eu quero aqui aproveitar a nossa quinta live, que vai falar sobre o papel da atividade física na reabilitação de pessoas que sofreram algum tipo de lesão cerebral. E eu quero agradecer muito a tudo que vocês, de toda a equipe do Acreditando, fizeram pela minha reabilitação. Então, eu quero que, em primeiro lugar, o pessoal já está chegando, então eu vou passar a primeira palavra para Roberta Gaspar. A Roberta é profissional de educação física, mestre pela USP, e eu acho que eu estou me esquecendo de mais alguma coisa, que ela é a coordenadora técnica do projeto Acreditando. Roberta, me corrija se eu estou errado. É projeto Acreditando ou projeto Acreditando Brasil? Léo, nós somos o Acreditando, a clínica, o centro chama Acreditando, e o nosso Instagram é Acreditando Brasil. Então, Então, muito bem-vinda. Se você obrigada. quiser falar alguma coisa com o pessoal que nos assiste, fica à vontade. Que na sequência vai engatar uma pergunta. Uma pergunta para você. Beleza. Então, deixa eu só me apresentar. O Léo já começou a minha apresentação. Sou profissional de educação física, coordenadora técnica do Acreditando. Para quem não conhece o Acreditando ainda, né, nós somos um centro, inicialmente agora, até o ano passado, um centro de recuperação neuromotora. Então, nós trabalhamos com pessoas que têm algum déficit motor decorrente de lesões neurológicas e nós trabalhamos os potenciais de recuperação que existem nessas pessoas, que todas as pessoas têm potenciais de recuperação a serem explorados. Então, nós trabalhamos com um método exclusivo no Brasil que visa recuperar funções perdidas pelas lesões neurológicas. E mais recentemente, agora, no meio do ano passado, nós mudamos para um espaço maior e o Acreditando passou a se chamar Acreditando Centro Integrado. Então, agora, além da nossa equipe tradicional, multidisciplinar que nós já tínhamos, de profissionais de educação física e de fisioterapia, nós temos vários parceiros médicos, então, várias especialidades médicas no nosso prédio. Também outros parceiros da área de reabilitação, como terapeuta ocupacional, alguns profissionais de uma equipe de dor que nós também temos, serviço de neuromodulação, então outros serviços na área de fitness também para pessoas com e sem deficiência, outras parcerias na área de condicionamento físico com equipamentos de alta tecnologia. Então hoje nós passamos, né, a partir do meio do ano passado, nós passamos a ser o Acreditando Centro Integrado com parcerias de outros serviços. E nós conhecemos o Léo ainda na nossa antiga sede, lá na Alameda dos Guatás, né, Léo? Então o Léo ficou alguns anos com a gente fazendo um programa de recuperação neuromotora, em que a gente trabalhou diversos potenciais aí da recuperação, né? Da recuperação do Léo. O Ale, bem-vindo, Ale. Fala, O Léo, boa noite. Alexandre, o Alexandre Zarella também é um profissional de educação física,
que ele é o responsável pelo setor comercial do Acreditando e da NT Academy. Dali, fica à vontade para se apresentar, que nós já vamos começar a bater um papo. Então vamos lá, Léo. Obrigado primeiramente aí pelo convite, tá? Um prazer falar com você, revê-lo novamente aí. Então, eu sou profissional de educação física, eu fui durante 4 anos e meio treinador aqui do Acreditando e hoje eu tomo conta da parte comercial. Então, hoje eu sou o responsável aí por captação de novos clientes, por recebê-los aqui, por fazer toda a parte burocrática para começar aqui no Acreditando. Acredito que aí ao longo da live a gente vai poder contar um pouquinho como fazer isso, tá? Já fico à disposição para qualquer dúvida aí, para a gente poder esclarecer tudo isso. E ao longo, como a Roberta falou, hoje somos um centro integrado, então temos diversos serviços onde a gente consegue atingir qualquer tipo de pessoa com um déficit de mobilidade aí devido à lesão neurológica. Tá? Então, acho que ao longo aí da nossa conversa a gente vai poder falar mais como ingressar aqui no Acreditando, como que a gente procede com tudo isso. Roberta, Diga. vamos começar a bater um papo sobre o tema da nossa live. Que explica para a gente qual é o papel, qual é a importância que a atividade física tem, que ajuda no processo de reabilitação nossa. Beleza, Léo. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente está pensando em qualquer atividade que aumente o nosso nível de gasto energético basal. Então, se eu estou aqui em casa falando com você e eu levantar para ir passear com o meu cachorro, eu estou fazendo uma atividade física, né? Então, a atividade física ela tem várias formas e uma das formas da atividade física é o exercício físico. O que a gente propõe é a sistematização do movimento. Então, eu planejar movimentos, planejar exercícios que tenham um objetivo por si só. Quando a gente fala de objetivos do exercício na recuperação de pessoas com lesões neurológicas, a gente está falando basicamente em reensinar o sistema nervoso a fazer algumas coisas. Então, o tempo todo a gente está fazendo plasticidade. Nosso sistema nervoso está o tempo todo, enquanto a gente conversa aqui, fazendo novas conexões, aprendendo coisas novas, fixando coisas que ele já aprendeu. E quando a gente fala em recuperar movimentos específicos, nós precisamos repetir muitas vezes esses movimentos, repeti-los de forma correta, com algumas orientações específicas, com um volume semanal adequado, com prazos de descanso adequados. Então, o exercício físico na recuperação de pessoas com lesões neurológicas, ele tem por objetivo treinar atividades que a gente precisa que essa pessoa aprenda de novo. Então, a gente vai repetir de forma organizada essas atividades que você precisa aprender de novo. Esse é o primeiro papel. Outro papel que também é muito importante, muitas vezes a gente esquece, é que pessoas que têm lesões neurológicas, muitas vezes ficam mais sedentárias, ficam mais paradinhas em casa, né? E a gente sempre tem essa discussão. Então, a pessoa que tem uma lesão medular, que tem um AVC, ela não vai ter complicações lá, quando for idoso, diretas da lesão medular, por exemplo. Ela vai ter complicações mais decorrentes do sedentarismo, da falta de atividade física, da falta de exercício físico, do que necessariamente uma complicação direta à lesão que ela teve. Então, fazer exercício físico para a pessoa que tem uma lesão e tem a mobilidade reduzida, faz com que ela tenha uma maior expectativa de vida, com que ela tenha menos riscos de ter doenças cardiovasculares em longo prazo. Também faz com que ela ganhe força, por exemplo, para aplicar nessas atividades que ela quer que ela aprenda, que a gente quer que ela aprenda de novo. Então, a gente tem 2 papéis aqui que não são separados, mas que são 2 funções diferentes, que é reaprender atividades que você perdeu e fazer com que você viva melhor e por mais tempo, evitando complicações do sedentarismo. Então, quando nós prescrevemos um programa de exercício para pessoas que têm algum tipo de deficiência, por lesões neurológicas especificamente, a gente está tanto tentando recuperar funções, quanto fazendo com que essa pessoa tenha melhor qualidade de vida em longo prazo. Então, acho que são esses os papéis iniciais aí, a minha primeira resposta. Você falou 2 coisas.
que eu vou tocar porque eu me sinto exatamente dentro delas. Primeiro, a repetição. Para mim, no meu processo, é muito claro, até hoje, parece que cada dia isso fica mais nítido, que a repetição dos exercícios de movimento ou até de atividades intelectuais fazem muita diferença. Eu vou citar um caso que todos vão entender. Eu sempre tive uma comunicação extremamente prejudicada pela lesão que eu tive. E eu só comecei a ter uma condição de conversar com menos esforço do segundo semestre do ano passado para cá. E quando chegou no final do ano, que eu estava prestes a completar 10 anos de reabilitação, eu me senti confiante em poder ter um desafio de enfrentar 10 lives. Para vocês que usam o celular frequentemente, se comunicam frequentemente, não tem problema, mas para quem passou por tudo que eu passei, é uma barreira muito grande. E quando eu lancei a primeira live, nossa, o nervosismo, a ansiedade, o fato de ter que gerenciar o horário, a pauta, mexer no telefone sozinho, que eu faço questão de fazer a live sem a ajuda de ninguém, que isso me dá mais confiança e mais autonomia. O que eu sinto hoje, começando aqui a quinta live, é muito mais seguro, com muito mais noção espacial aqui da minha mesa, para controlar todas essas nuances da conversa, de compartilhar com você e com a Alexandre, então, da repetição, não só no motor físico, mas no intelectual, para mim, tem sido fantástica. E uma outra coisa que também me marcou, que eu queria fazer uma pergunta para você. Eu vou perguntar sobre neuroplasticidade. Eu sei que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo entendem e sabem o que é. Mas pode ter gente que também não conheça o que é a neuroplasticidade. Então, Roberta, como é que no treinamento, na atividade física, a gente lida com a questão da plasticidade? Léo, a plasticidade ela é um processo de remodulação, de remolde das conexões sinápticas. Então, quando a gente olha lá no micro, né, vou olhar o neurônio se comunicando com o neurônio. A gente tem algumas estruturas que foram danificadas na sua lesão, você teve estruturas que foram machucadas, neurônios que perderam a sua função, que tiveram algum dano. Então, a gente pode ter plasticidade por várias vias. A gente pode ter neurônios que assumem a função desse que se machucou. A gente pode fazer com que esse próprio neurônio que se machucou, ele brote de novo. A gente pode fazer com que outras estruturas assumam a função dessa região que foi machucada. A gente pode produzir mais moléculas que vão ajudar a regenerar essa lesão. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com alguma sinalização. Ou seja, eu preciso mexer a minha perna e eu tenho uma lesão, ou na medula ou no cérebro, na área que comanda a perna. Eu preciso enviar muitas informações ali do cérebro para a perna, para que passe informação por essa via que está machucada e eu estimule ela. Mas eu também preciso que essa perna realmente se mexa, que esse movimento realmente aconteça. Nem que no início ele precise ser assistido, que ele precise ser ajudado.
Porque quanto mais vezes vier essa informação do músculo de que realmente ele está se mexendo, a informação que vem de cima e a informação que vem de baixo coincidem ali na via. E isso eu estou falando de fatores químicos, fatores neurotróficos que sobem ali do músculo e vão parar ali naquela região onde a gente tem a lesão. Então, a partir do momento quando eu junto ali a informação da minha cabeça, do meu comando, para a informação daquele órgão efetor, daquele músculo que fez o movimento, e elas se encontram na região onde a gente tem a lesão, a gente favorece esses processos ou de rebrotamento, de produção de mais receptores ali de membrana, de assumir o papel por outras estruturas, mas a gente precisa que o comando venha de cima e o comando venha de baixo. Para isso, não adianta eu ficar sentado só visualizando o movimento, e também não adianta eu não pensar no movimento e alguém fazer por mim. A gente precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E daí entra o nosso processo de um programa de exercício focado na neuroplasticidade. Eu vou te dar comandos para você pensar e vou te ajudar a realizar. Até o momento em que eu precise te ajudar menos, e menos, e menos, e você faça mais sozinho. Então, quando a gente fala em neuroplasticidade, nós estamos falando de mudanças estruturais, químicas, funcionais nessa região que está machucada, direcionadas por um estímulo que vem de você e por um estímulo que vem da periferia, que vem de fora. E a gente tem como profissional que conseguir te ensinar a fazer isso, né? Você tem que estar participativo no processo e a gente tem que direcionar ele da forma correta. O Ale, eu não gosto de deixar ninguém muito quieto. É que eu sou quietinho, Léo, você sabe disso. Pudesse contar um pouco sobre Acreditando, que daqui a pouco eu vou abordar um outro tema com a Roberta, que é sobre a questão das equipes multidisciplinares. Como é que vocês trabalham com esse tipo de projeto aí? Então vamos lá, Léo. Aqui no Acreditando, só para vocês entenderem um pouquinho, né? O Acreditando esse ano faz 11 anos, né? Então ele é um método que veio trazido aí dos Estados Unidos pelo Felipe e pela Fernanda, onde eles têm lesão neurológica, eles foram buscar um tratamento lá nos Estados Unidos, né? Com isso eles mandaram profissionais para lá que se formaram e trouxeram, e chegando com essa base de método, a Roberta e a Natália são as fundadoras do método do Acreditando, que é o método NTS. Então hoje nós temos um método próprio aqui do Acreditando, tá? Que ele não é melhor nem pior, ele é bem diferente do tratamento feito na fisioterapia convencional, nas recuperações convencionais, tá? E no nosso método a gente engloba tanto fisioterapeutas quanto profissionais de educação física. Então os dois têm basicamente a mesma função durante o treinamento, mas a gente conseguiu pegar o melhor da recuperação da parte de fisioterapia e o melhor da recuperação com atividade física e exercícios da educação física. E aí elas conseguiram montar esse método de uma maneira que tivesse toda a integração das duas profissões juntas. E aí, junto com isso, agora sendo um centro integrado, Acreditando também tem a equipe multidisciplinar com todo o respaldo da parte de médicos, então neurologista, fisiatra, urologista, psiquiatra e por aí vai. Nós temos também um respaldo todo da terapia ocupacional. Então temos todas as tecnologias mais modernas aí de atividade física, como a Roberta falou no começo. Então são várias equipes que integradas a gente foca sempre na melhora do cliente, né? O que aquele cliente precisa. A gente individualiza o treinamento, então nenhum tipo de cliente aqui, a gente não trabalha com protocolos, né? Então não é nada fechado. Então o cliente chegando aqui, a gente vai fazer uma avaliação, vai ver o que vai ser o melhor para aquele cliente, e aí nós vamos oferecer dentro de todos os serviços, de todas as equipes que nós temos aqui dentro, todo tipo de serviço que nós temos aqui dentro, qual que é o melhor para aquele cliente na situação que ele está. Depois de um tempo, a gente reavalia e reoferece todos os serviços novamente para ver o que vai ser melhor para aquela segunda, e terceira, e quarta, e assim sucessivamente as etapas. Roberta, como é que isso acontece no dia a dia do cliente aí com vocês? Como é que o paciente que teve uma lesão
que começa a tratar com vocês, como é que vocês atuam com essas equipes multidisciplinares na busca de uma evolução? Léo, a gente trabalha da seguinte maneira. Então, existem vários centros de reabilitação que trabalham com equipes multi, né? Existem centros grandes que fazem isso, mas geralmente se trabalha com protocolos mais fechados, eles têm um prazo de manutenção dessa pessoa lá que é um pouco mais curto, então o processo é um pouco mais rápido. A gente não tem um processo de alta, então a gente trabalha com os nossos clientes atrás de cada pequeno objetivo que ele tenha por prazo indeterminado. Então nós temos objetivos aqui de curto, médio e longo prazo e a gente vai conversando com essa pessoa. Mas basicamente quando esse cliente entra no Acreditando, então o primeiro passo, ele para entrar, para agendar uma avaliação com a gente, ele precisa trazer uma liberação médica do médico que acompanha ele. Então um neurologista, um fisiatra, especificando algumas liberações para alguns tipos de atividade que nós temos, e esse cliente vai passar por uma avaliação inicial com a gente. Se ele preferir, ele já faz a avaliação inicial já com o fisiatra junto da nossa equipe, ou se ele já vier com a liberação do fisiatra de fora, ele faz com um dos nossos especialistas. Nós fazemos essa avaliação inicial. Então, nessa avaliação inicial, eu vou identificar todas as demandas desse cliente. Então, o que ele precisa, o que ele quer, o que eu vejo como objetivos para ele, o que ele vê como objetivos para ele, e dentro disso tudo a gente conversa e a gente estabelece objetivos juntos. Então, essa primeira avaliação a gente faz uma construção de objetivos. A partir dessa construção de objetivos, eu vou indicar para os profissionais adequados dentro da nossa equipe multidisciplinar. Então, se eu tenho identificação de um objetivo que vai ser muito bem atendido pelo nosso programa de recuperação neuromotora, beleza, você tem indicação aqui de 4 horas semanais de recuperação neuromotora. Mas também ele tem um objetivo que é muito específico ali com a TO. Então eu vou... E você também tem indicação de passar ali com a TO. A TO vai fazer uma avaliação e indicar quantas horas por semana vai ser melhor para você. Também seria legal para você fazer um processo de neuromodulação, que é uma abordagem nova, que é muito interessante. E a gente vai e encaminha. Então eu, especialista que recebo esse cliente na primeira visita, eu vou identificar as demandas dele, entregar para ele um formulário com todas as indicações de serviços dentro do Acreditando que ele tem. E uma vez que esse cliente passou pela avaliação, como nós temos uma integração grande entre os profissionais, eu já passo para aqueles profissionais que vão receber ele em seguida qual é o caso desse cliente, qual foi a demanda que eu identifiquei. Então ele vai chegar para fazer uma neuromodulação com a Thalita, que é a nossa parceira que faz neuromodulação, ela já sabe a história desse cliente e ela já sabe os objetivos funcionais dele no nosso atendimento de recuperação neuromotora. Então o cliente ele passa por todo mundo como se fosse uma equipe única. A gente não tem distinção ali entre os participantes da equipe. Então, desde o médico até a TO, o físio, o profissional de educação física, todo mundo tem que conhecer esse cliente e conseguir trabalhar em conjunto, né, para o processo dele. Conta pra gente o que é neuroestimulação. Tá, o que é a neuromodulação, né, que eu falei algumas vezes, neuromodulação. Não deixa de ser uma estimulação, tá, Léo? É porque ela chama neuromodulação porque ela pode ser tanto excitatória quanto inibitória. Tá? Então, o Ale logo volta, mas eu vou explicando. A neuromodulação, basicamente, o que a gente tem hoje no Acreditando, nós temos um parceiro que chama Acton, que é uma empresa que trabalha com neuromodulação, que é composta por médicos e fisioterapeutas. Mas o que a neuromodulação faz, basicamente? A gente tem opções de uma neuromodulação por estímulo elétrico ou por estímulo magnético. Esse estímulo elétrico ou magnético ele vai ser aplicado em regiões do cérebro, ou do cerebelo, ou da própria medula espinal, ou até na periferia mesmo, nos próprios músculos, para estimular a membrana desse sistema nervoso que está presente nessa região. Então, hoje, já se usa bastante neuromodulação, por exemplo, em área de córtex motor, área que comanda, a área principal de comando de movimento, para melhorar a função motora de segmentos específicos. Então, com o equipamento de neuromodulação, eu consigo estimular, por exemplo, especificamente a área do braço. E você melhora a condução de sinal da cabeça para o braço. Consigo estimular especificamente a área do tronco. Então, as meninas conseguem, no trabalho de neuromodulação, fazer uma estimulação bastante direcionada para o objetivo. Quando a gente fala, por exemplo, de estimulação magnética, ela é uma estimulação bastante significativa. O campo magnético ele inverte aí, né? Ele
ele gera um potencial de ação e ele promove melhora dessa condução nervosa, desse estímulo. Então, a neuromodulação foi um parceiro que entrou agora no Acreditando e ele coincide muito com a nossa filosofia de trabalho. Ele estimula, ele deixa o sistema nervoso mais permeável, mais pronto para fazer as atividades. É uma super abordagem que é muito interessante. E para quem quiser saber mais, a gente tem material sobre isso no Instagram do Acreditando, e inclusive o Ale pode falar um pouquinho mais sobre algumas novidades com neuromodulação que a gente tem. Tá, então vamos aproveitar porque tem um assunto para mim muito novo, que eu acredito que para todos, que isso interessa muito. Conta pra gente, Ale. Então, assim, Léo, na verdade, é um processo que a gente tem feito porque gera muita curiosidade para muita gente, né? Então, muita gente interessada nesse serviço, que é um serviço novo, a neuromodulação em reabilitação. Muita gente vê sobre neuromodulação na questão de dor, de depressão, muita coisa com o médico. Poucas pessoas ouvem falar hoje da neuromodulação com reabilitação, que é o que a gente tem feito aqui. Né? Então, são fisioterapeutas que realizam a neuromodulação e junto com os nossos profissionais, como nós temos essa parte de multidisciplinar, né? A gente conversa e tem essa integração total para que a gente possa, durante os treinos, estimular junto com elas que estão estimulando a neuromodulação. Tá? Então, tudo feito a neuromodulação e na sequência a gente faz o trabalho de reabilitação. Então, a gente faz os exercícios, como a Roberta explicou aí, com o estímulo da neuromodulação. Então, os clientes têm ficado bem satisfeitos com isso e a sugestão que a gente faz é o quê? Procure nós aqui do Acreditando, o que nós vamos fazer? Vai me procurar, eu que vou receber vocês nesse primeiro momento e a gente marca uma avaliação com as meninas da neuromodulação, tá? Com o pessoal com a neuromodulação. E aí, o que a gente faz? Elas já vão direcionar o número de sessões, qual é a melhor neuromodulação, que nós temos 2 tipos, que é a elétrica e a magnética. Então, de acordo com o seu tipo, com a sua lesão, com os seus objetivos, os objetivos técnicos, elas vão determinar tudo isso com vocês. Tá? E aí, junto com isso, elas vão poder traçar os objetivos junto com a reabilitação do Acreditando. Onde a gente vai fazer a reabilitação física, com atividade física, com os exercícios físicos e a neuromodulação. Inclusive, pouquíssimas pessoas falam de neuromodulação, e aqui dentro hoje nós temos a Thalita e a Lilian, que são as 2 especialistas em neuromodulação, com formações, especializações em Harvard, fora do Brasil, aí na Califórnia e tudo. E hoje elas ministram até alguns cursos sobre isso. Então, quem tiver interesse, tiver profissional aí assistindo a gente, que eu sei que tem alguns profissionais assistindo, que de repente for de interesse, também pode procurar, porque a gente está explanando muito e tentando divulgar para o máximo de pessoas sobre esse tipo de assunto, né? Que é a neuromodulação na reabilitação. Eu estou vendo aqui uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço. Chama Jo Neurofeedback, que diz que trabalha com neuromodulação, no caso, neurofeedback, com estímulo auditivo e visual. É compatível com isso? Deixa eu ver, Léo, neurofeedback? Isso. Com Deixa eu ver aqui. estímulo auditivo e visual. Ô, Léo, provavelmente ele está falando de algum sistema de biofeedback, então que você pede para a pessoa fazer alguma atividade e ele dá um feedback se deu certo ou não pelo visual e pelo auditivo. Biofeedback funciona, a gente tem vários exemplos de utilização prática para tipos de biofeedback, então você pode usar estímulo visual, auditivo ou outros estímulos. E não compete com a neuromodulação, pelo contrário. Então a neuromodulação ela vai ser usada... alguns tipos de neuromodulação podem ser feitas durante o exercício, mas ela também pode ser usada antes do exercício, para ela aumentar o nível de atividade do cérebro. E aí você vai para esse trabalho ou com biofeedback ou com exercício físico específico para a função que você está trabalhando, mas a neuromodulação ela entra como um facilitador da atividade, como um estimulador. Então ela não compete com esse tipo de trabalho.
ela tem pouquíssimas contraindicações, é um recurso realmente muito interessante e pouco restritivo, assim, em relação a competir com outros trabalhos. E é uma técnica não invasiva, né? É uma neuromodulação não invasiva. Olha aqui, Roberto, eu vou fazer uma colocação que foi um momento que eu passei e passo, e também imagino que a maioria dos sobreviventes também tem essa dúvida. Logo depois que eu fui para casa, que comecei a fazer reabilitação, qual foi sempre a minha grande meta, do meu sonho, o meu objetivo? Eu queria, porque queria ficar em pé, e sonhava em poder trocar os passos. Mas eu não tinha noção do quão complexo é chegar numa reabilitação, até que você tenha condições mínimas para começar a pensar em fazer isso que eu citei. Dentro do projeto de vocês, eu queria que vocês explicassem para quem nos assiste, que tem aquele desejo, aquele sonho de concretizar ao máximo, mas desconhece as etapas intermediárias que são necessárias para que a gente possa chegar, depois de um tempo que para cada um tem um determinado momento, para chegar nesse ponto. Que todos se questionam, eu tenho certeza que sim. Como é que vocês trabalham com isso? Ô, Léo, como que a gente trabalha, por exemplo, com essa expectativa e esse desejo que as pessoas têm de fazer a marcha, né, de trocar uns passos? Pode até usar o meu caso. Tá. Seguinte, muitas pessoas vêm com esse objetivo pra gente. Olha, qual que é seu objetivo agora? Voltar a andar. É a primeira coisa que as pessoas falam. E a gente nunca descarta esse objetivo. Ele não é um objetivo que deve ser... Fala, não, cara, você nunca vai voltar a andar. Não, não existe isso. A gente não tem prazos e a gente não tem ideia de onde cada pessoa vai chegar. A gente não tem ideia de como vai ser o percurso dessa pessoa. O que a gente tem, e que são metas mais palpáveis e mais fáceis para a gente estabelecer, são os primeiros objetivos que a gente consegue colocar para essa pessoa. Então fala, olha, legal, a gente pode chegar num treino de marcha com você, mas primeiro eu preciso que você melhore o controle do seu quadril. Quando o seu quadril tiver com mais controle, você consegue ficar em pé com mais independência para a gente tirar um pé do chão e fazer o passo. Então, o que a gente vai fazer sempre é olhar essa pessoa, colocar os objetivos intermediários e explicar passo a passo quais são os objetivos intermediários para a gente chegar lá naquele objetivo da frente. O que não descarta o treino de marcha como uma forma de treino, como uma parte do progresso da pessoa. Então a gente tem recursos, por exemplo, como esteira com suspensão parcial de peso, a gente tem recursos como andadores com bastante suporte que promovem essa vivência, esse treino da marcha, mesmo para pessoas que ainda não vão fazer marcha independente. Porque ao mesmo tempo que a gente treina aqueles objetivos intermediários, aqueles objetivos do meio do caminho, a gente também consegue já treinar na própria atividade de marcha. Então, uma característica muito legal do nosso trabalho é que a gente consegue oferecer as vivências em todas essas posições, em todas as atividades que vão compor a recuperação dessa pessoa. E claro que a gente vai deixar mais atenção, mais tempo de trabalho naquelas atividades que ela está mais próxima de conseguir fazer sozinha. Então eu vou treinar muito controle de quadril com você para você conseguir controlar seu quadril sozinho. Mas a gente também vai fazer marcha, apesar de não ser seu objetivo de curto prazo. Então a gente explora os objetivos, a gente precisa explorar para a gente ver os próximos potenciais dessa pessoa. Então a gente sempre vai cuidar com muito carinho dos objetivos ali de médio prazo para que a gente consiga chegar sempre o mais próximo possível desse objetivo de longo prazo que essa pessoa traz para a gente.
e sempre conversar de forma realista, dentro da relação profissional e cliente aqui, do que vai ser o nosso próximo passo, da nossa relação aqui de trabalho, qual vai ser o nosso próximo objetivo de trabalho, tá? Então, sempre uma conversa bastante franca, Léo. Me diz uma coisa, Roberta. Dentro do projeto que vocês têm, como é que o paciente, Léo, quais eram os objetivos que vocês traçaram para mim? Logo que eu cheguei, para que todos possam conhecer, e quando eu deixei por conta do Covid-19, como é que eu estava, onde eu estava? Ô, Léo, quando você chegou, a gente tinha o objetivo de conseguir fazer você ficar sentado. Não sei se você lembra melhor que a gente até, né? Mas você tinha um tônus extensor tão importante que a gente não conseguia te colocar sentado na beira do tablado sem que você caísse para trás. Então, lembra que a gente tinha ainda como objetivos no comecinho melhorar o controle da sua cervical e deixar você sentado sem apoio nas costas, com o joelho dobrado, porque era muito difícil chegar numa posição de joelhos fletidos e quadril fletido. Então a gente começou lá na sua avaliação inicial tentando te fazer ficar sentado, né? O Ale lembra bem disso, que ele te atendeu bastante nessa época. E quando a gente foi para a pausa ali da Covid, a gente já fazia treino em pé na frente do tablado, com mínimo auxílio, já estava indo para o andador, trocando uns passos legais. Nós passamos pelo processo de deixar ele sentado, pedalando com a mão, para treinar para São Silvestre. Para São Silvestre. Que foi falado numa live anteriores aqui, que eu ouvi. Mas a gente foi desde o ficar sentado até começar a fazer sentar e levantar, ficar em pé sozinho e ir pro andador, né? Então a gente passou por várias etapas com você, desde das mais básicas, literalmente as mais básicas ali no comecinho. Com o Léo, que ele ficou muito, muito contente, que foi a primeira vez que ele ficou em pé sozinho na barra. Não sei se você vai lembrar disso, Léo. Mas é lógico. Né? E aí ele ficou sozinho, controlou o quadril, conseguiu estender o cotovelo e naquela concentração de sempre do Léo, e ficou. Então, eu acho que foi isso que a Roberta falou. Nós somos de passinho em passinho com você, né? Devagarzinho, subindo um degrau de cada vez, aquele trabalho minucioso para ir corrigindo tudo e fazer tudo com segurança e chegar nos objetivos que são sempre propostos lá na frente. É porque a gente, no lugar do paciente, que sempre quer o melhor e o mais rápido possível, não tem nem noção do que é isso. Então, quando eu vejo agora vocês relatando o meu caso, vai bem passando um filme na cabeça, que tudo se encaixa perfeitamente correto, porque sem que a mente tenha uma base solidificada, jamais a vezes pode ficar em pé. Que eu sinto isso hoje em dia, que eu estou começando a treinar, ficar no stand em pé, sentando e levantando, com os joelhos soltos. Que eu sempre converso com o Edgar. Se eu tivesse não acreditando, como eu poderia estar? Porque aqui em casa, por mais dedicação, com mais vontade que tenha, não tem nem equipamentos que sejam importantes e necessários. Que nem o importante trabalho que vocês têm de pessoas que auxiliam a todo instante durante a atividade. Que eu acho que isso é um grande diferencial, porque o tempo é muito melhor aproveitado quando precisava me transportar de um lado para o outro, ou ajudar em determinados movimentos. Sempre tinha um, dois, três
Se precisasse até mais. Então é um diferencial do tratamento que vocês se propõem a fazer. Me perdoe até pelo tempo que eu estou falando, porque é um depoimento meu. E o que me marca mais do acreditando é o alto astral que todos da equipe têm. Isso é uma coisa que, para mim, era um motor turbinado, que sempre tem gente alegre, brincando, que olha que naquela época eu não falava. Eu apenas escutava, mas aquilo contagia a gente de uma forma impressionante. O Ale, me diz uma coisa. Digo. Vocês oferecem cursos? Que tipo de cursos vocês têm aí no Acreditando? Só pondo um parênteses em todo o seu depoimento que você falou, você está extremamente convidado a voltar, tá? Estou aqui de portas abertas para você, tá? Mas eu não vejo a hora. E agora você tem que também conhecer nosso espaço novo aqui, que está bem diferente, com muito mais estrutura. Tá? O alto astral continua, a tiração de sarro continua. Isso não... Mas vamos lá, falando de cursos, Léo. Então, nós temos aqui dentro do Acreditando, nós temos a NTA, que é a Neuro Training Academy. Então, é uma curadoria de cursos voltada para neuro. Tá? Então, a gente tem vários cursos de formação dentro do nosso método. Então, nós temos o método NTS, como eu falei para vocês antes, que a Roberta e a Natália são as fundadoras. Então, a gente forma na metodologia do Acreditando. Então, a gente faz uma imersão dentro da nossa formação completa, da formação no método, de 8 dias aqui no Acreditando, onde passa-se pela parte teórica e a parte prática com os nossos clientes. Tá? Então, as meninas dão as aulas teóricas e depois elas levam para a prática com os clientes mesmo, né? Então, tudo isso a gente forma as pessoas para que elas consigam, no Nordeste, no Norte do país, em vários lugares do país, conseguir aplicar o método que a gente aplica aqui. Além disso, nós temos uma plataforma online, tá? Nós temos o site, onde nós temos vários cursos online, que é a ntacademy.com.br, que a gente também tem diversos cursos de treino de marcha, de recuperação de lesão medular, temos diversos cursos que são online, para quem não tem a possibilidade de vir para São Paulo, etc. E devido à pandemia, nós acabamos ampliando muito essa parte do online. Então, com a estratégia de cursos online, hoje a gente atinge mais de 12 mil alunos, tá? Nesses cursos. Então, estamos difundindo e mostrando, essas meninas estão mostrando conteúdo para o Brasil inteiro, né? Que todo mundo merece ouvir um pouquinho da parte técnica delas, que é muito apurada. Então, quem quiser entrar, quem quiser contato, eu tenho certeza que pode procurar o Léo, que o Léo vai passar meu contato e a gente vai conversando sobre tudo isso. Com toda certeza. E além disso, Léo, só para o pessoal saber aí também, a gente tem divulgado e feito toda a estratégia comercial de cursos de outros profissionais. Então, profissionais aí da área, por exemplo, a Thalita agora vai ter um curso sobre neuromodulação em reabilitação, que é um curso super novo, super diferente para o pessoal da área aí de reabilitação. Então, quem tiver interessado também, é um curso que vai acontecer agora no comecinho de março. Então, aproveitem lá, que é um grande diferencial de trabalho. Então, como sempre foi nossa filosofia, aqui dentro a gente tem coisas diferentes. Então, para as pessoas aprenderem coisas diferentes. Porque ensinar o convencional ensina-se em faculdades, em cursos que já estão aí no mercado há muito tempo. Então, os cursos da NTA são cursos totalmente voltados para métodos diferentes, metodologia e raciocínio clínico totalmente diferente dentro da reabilitação. Então, eu quero, nesse momento, aproveitar que nós estamos caminhando para a parte final. Em primeiro lugar, uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu acabava sempre me esquecendo. Eu queria bater uma foto com vocês, para que a gente depois pudesse usar nas publicações
que as 4 lives que terminaram, que eu só me lembrei depois, que como você teve há pouco, que o processo de repetição faz a gente evoluir, então eu queria pedir para Roberto, para Alexandre, que eu vou bater uma foto para ver se dá um sorriso, pelo menos para sair bem na foto. Difícil, hein, Léo? Pentei o cabelo ali. Ale, puxa aí o cabelo. Pentei muito sua franja já, hein, Léo? Então vamos lá. 1, 2, 3. Legal. Antes de eu passar a próxima pergunta, eu queria prestar uma informação. Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa 5ª live. Então, naquele projeto que eu idealizei, de fazer 10 lives, eu chego à metade do projeto, com uma desenvoltura, com uma segurança, e me comunicando muito melhor. Então, essas primeiras 4, falamos um pouco dos meus grandes marcos, acontecimentos. E agora, daqui para frente, hoje tratando da atividade física. E as próximas 5, eu vou dar uma pincelada rápida. Nós vamos ter uma live com fonoaudiólogos. Só foi o comentário que estou me comunicando melhor, que eu vou errar a palavra. Vai tomar bronca, hein? Eu vou tomar puxada de orelha. Então, a próxima live que vai ser da semana que vem, não na quarta-feira. Semana que vem vai ser exceção. Será na terça-feira, dia 15 de fevereiro. Depois da Fono, que vai tratar de deglutição e comunicação, que eu vou receber 2 sobreviventes de AVC de tronco, do Saúl, do Rio Grande do Sul, e o Renato, de Minas Gerais. E junto com o Renato, que se comunica pelo computador, através dos olhos, a esposa dele, a Sandra, que é presidente da Associação Mineira de AVC, vai comentar um pouco sobre o papel da família da reabilitação. Depois eu recebo 2 pessoas que eu conheço há muito tempo, que nós vamos bater um papo, para que vocês conheçam melhor o meu passado profissional e entender o quanto eu ter atuado toda a minha vida. Minha educação e esporte me ajudaram, me ajudam no meu processo de reabilitação. A próxima live será sobre mercado de trabalho, de inclusão dos PCDs. E ao encerramento, eu guardei uma live especial para que a gente converse um pouco sobre fé, espiritualidade, para que eu possa contar para vocês, independente de religião, o importante é ter fé. Eu sou cristão católico, mas é importante a fé que move montanhas. Então, eu quis fazer questão de registrar isso para que a gente possa, a partir da semana que vem, conversar sobre outros assuntos. O Ale, mais uma coisa que eu queria saber. Tá. Eu recebi algumas perguntas perguntando se o acreditando recebe convênio, ou a particular, e como é que uma pessoa interessada em conhecer vocês e se matricular
Quais são os passos? Explica um pouco isso para nós. Tá, então vamos lá. Primeiro, se é particular ou convênio. Nós somos uma clínica particular, a gente não atende convênio, só que a gente faz toda a parte burocrática necessária para quem tem reembolso em convênio, tá? Então, tudo que for necessário de relatório, notas, recibos, etc., a gente explica qual é o passo a passo que a pessoa tem que fazer com o convênio para conseguir esse reembolso, tá? Isso é uma coisa bem individualizada de convênio. Então, o que eu sugiro? Que a pessoa que tiver interesse, tanto para vir para o Acreditando, quanto para saber mais sobre convênio, tanto no nosso Instagram, que é o Acreditando Brasil, quanto no nosso site, que é acreditando.com.br. Tudo lá tem o botão de WhatsApp, o telefone do Acreditando. Só ligar aqui e pedir para falar comigo. Fala direto comigo, Alexandre, o pessoal já me chama, eu já passo todas as orientações. Como funciona para ingressar no Acreditando? A primeira coisa, o primeiro passo a ser dado é o quê? Entrar em contato com a gente. Óbvio, né? A gente precisa saber que vocês querem vir para cá. Entrou em contato, eu vou passar os próximos passos. O que seriam os próximos passos? Seria me enviar 2 formulários preenchidos, um formulário cadastral e um formulário do médico, como a Roberta explicou. Se não tiver acompanhamento de médico, eu tenho todo o respaldo de médico aqui. Então, a gente pode marcar uma avaliação em conjunto, onde a gente faz a avaliação do Acreditando junto com a avaliação do médico. Feita essa avaliação, você já vai ter traçado todos os seus objetivos, junto com os objetivos técnicos, e aí o pessoal vai ter sugerido quais são os melhores serviços aqui dentro do Acreditando. A gente vai sentar, ver qual que é sua disponibilidade de tempo, disponibilidade de investimento, como que vai funcionar com o convênio, como que vai funcionar o reembolso, e aí a gente começa os treinamentos propriamente dito, tá? Então, os passos são entrar em contato comigo, eu vou te mandar os formulários que precisam ser preenchidos, me manda os formulários, a gente agenda a avaliação, depois da avaliação a gente começa os treinos. Lembrando, Léo, que é uma pergunta que muita gente faz, o nosso início é imediato, tá? Eu não tenho fila de espera, eu não tenho espera nem para avaliação, para nada. Você me mandando os formulários, dentro de 2, 3 dias a gente consegue marcar a avaliação e depois da avaliação, dentro de 2, 3 dias você começa os seus treinamentos. Putz, que legal. Repete o Instagram e o site, por favor. Instagram, @acreditando-brasil. Para quem tem interesse em cursos, @nt.academy. E para quem... Academy.nt, Ale. Academy.nt, desculpa. Então, voltando tudo. @acreditando-brasil, para quem quer vir treinar com a gente. E acreditando.com.br, tudo sobre o Acreditando. E para quem quer fazer o curso, que eu vi que tem alguns profissionais aí também acompanhando a gente, entra lá no academy.nt ou pelo site do Acreditando também, chama a gente no WhatsApp, que a gente também fala sobre cursos. Roberta, que eu sei que esse assunto é muito complexo, que é muito extenso. Tem mais alguma coisa que você acha importante em comentar nesse momento? Ô, Léo, acho que é um assunto muito complexo para a gente falar, mas o importante é começar. O importante é você procurar alguém que vá te oferecer os estímulos certos. Então, nós aqui somos facilitadores, o cliente vem e ele participa do processo e ele que tem que ser ativo, mas a gente sabe como te direcionar para os seus potenciais de recuperação. Então, tudo que você aprende tem que ser treinado, para ser treinado tem que ser corretamente treinado e tem que ser explorado, o potencial tem que ser explorado, então precisa começar. Então, procure uma avaliação, conversa com a gente consegue explicar, te falar mais claramente sobre os seus potenciais, quando você vier passar com um especialista nosso. Então, começa, que é o principal ponto. Eu recebi uma mensagem pedindo para vocês soletrarem o nome do Academy. Beleza. Ó, o Instagram do Academy, então, @academy.nt. Academy.nt. Beleza. Olha, eu quero agradecer demais vocês. Mas antes disso, queria que você, Roberta, que você, Alexandre,
deixassem uma mensagem para esse pessoal que nos assiste, que são sobreviventes de AVC, familiares, profissionais e amigos que estão aí nos prestigiando. Bom, vou começar aqui da minha parte. Tá. Gente, quanto menos você faz, menos você vai fazer. Então a gente precisa sair do zero, a gente precisa sair do lugar. Então, para você começar a ganhar novas habilidades, ganhar novas capacidades físicas, você precisa começar, precisa treinar. Não importa que comece por uma coisa muito pequena. A gente falou que o Léo começou tentando ficar sentado, tentando controlar a cabeça, mas ele começou. Então, procura um serviço especializado. A gente sabe que tem muita gente que está bastante preocupada em te reinserir na sociedade de alguma forma. Então, a gente precisa que você comece, que você procure alguém que vai te oferecer a melhor recomendação, a melhor orientação possível. O meu recado Ale. aí para o pessoal é que existe muita qualidade de vida, mesmo depois de uma lesão neurológica. Então, como a Roberta falou, procurem um lugar especializado, um centro de atividade. Nós estamos aqui para facilitar para vocês essa qualidade de vida. Nós queremos dar qualidade de vida para vocês e bem-estar, para que vocês fiquem bem e alcancem os objetivos de vocês. Não adianta nada ficar paradinho, quietinho, achando que as coisas vão cair do céu. Então, pratique, faça e se mexa. E se tem um lugar bom para fazer isso, modéstia à parte, nós estamos aqui para fazer vocês cumprirem esses objetivos. Roberto e Ale, quero agradecer vocês do fundo do coração por ter aceito o convite e ter dividido com a gente todo esse conhecimento. Eu sou até, para falar de vocês, que eu sou um garoto propaganda, porque eu sei o quanto isso foi importante, o quanto isso me ajudou, que o quanto eu tenho vontade e desejo de logo, logo estar com vocês. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, quero agradecer a todos que passaram, que estão nos assistindo. Semana que vem, terça-feira, que não quarta, vai ser terça-feira, dia 25 de fevereiro, nós vamos tratar da fonoaudiologia, da minha deglutição, da minha comunicação. Como é que o Léo, há 10 anos atrás, estava sem falar uma palavra e, graças a Deus, com muita vontade e determinação, e muitas horas de forno, eu estou aqui comandando uma live. Parece um sonho para mim, mas isso é a prova cristalina. Quando a gente tem vontade, mas muita vontade, de pessoas que apoiam, família que incentiva, as coisas não são tão impossíveis. O impossível está aí. A gente tem que tentar provar o contrário. Então, eu quero agradecer mais uma vez vocês, a todos que nos assistem, e até a sexta live da semana que vem, pessoal. Valeu, Roberto, um beijo. Valeu, Ale, muito obrigado. Obrigado, Valeu, Léo. Léo. Esperamos aqui, hein, Léo? Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Com certeza. Obrigada, Tchau. Léo. Tchau, tchau. A gente te espera, hein? Beijão. Valeu, Léo. Tchau, tchau.